Olá, boa noite, meus amigos. Como é que vão? Tudo tranquilo? Tudo uma boa? Hoje nós vamos conversar com Gabriel Afonso Marques Lopes, presidente do Conselho Regional de Pesquisa da 4ª Região. Esse é um bate-papo muito interessante e nós vamos falar sobre pesquisas eleitorais, tá? Um assunto que está norteando as nossas opiniões, nossos pensamentos. Ok? Vou convidar meus queridos colegas aqui, o João Ricardo, da TriTV, nosso diretor. Como é que vai, João Ricardo? Tudo bem? Boa noite, Jairo. Bom dia, boa tarde para os nossos espectadores. Assunto daqueles que todo mundo quer mais informações, né? Que é um desafio saber mais sobre as pesquisas, né? Porque, não sei se o público concorda, mas as pesquisas eleitorais, elas estão em xeque. Neste primeiro turno, tivemos vencedores, né, e tivemos perdedores. Tenho certeza que quem mais perdeu foram os institutos de pesquisa, também os partidos de centro que tiveram que ver uma nova reconfiguração, né, dos cenários político-eleitorais no país, mas as pesquisas, para continuar com credibilidade, vão ter que mudar, viu, Jair? Perfeito. Meu querido Jean Reis, boa noite, bom dia, boa tarde. Como é que vai? Jean Reis, do programa Fala a Cidade. Boa noite a todos. Bom dia também, boa tarde, porque vai ficar gravado, né? Muitos vão acompanhar. Jairo Mendes, João Ricardo, uma satisfação muito grande acompanhar aí mais um momento especial, né? Onde nós temos um grande entrevistado hoje aí, o Gabriel Afonso, que vai trazer um tema muito importante sobre essas pesquisas, de forma geral, como o João colocou. E eu já vou deixar aqui também uma questão, né, para o pessoal participar. Todos nós sabemos que as pesquisas erram, e erram muito, além daqueles 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E eu quero deixar uma enquete já também para o pessoal, já, se me permitir, colocar para a turma toda aí, na sua opinião, né, erram mais para qual partido? Erram mais para qual lado, né? De um modo geral, aí o pessoal acompanhando, saber que erram, nós sabemos que aí as pesquisas erram e erram muito. Mas, na opinião do pessoal, para qual lado pende mais esse erro? Tenho certeza que vai ser um assunto muito importante e 1 hora é pouco, hein? Perfeito. Então, quero dar boa noite para o nosso convidado aqui especial, Gabriel Afonso Marques Lopes, presidente do Conselho Regional de Pesquisa da 4ª Região, graduado pela URGS em Ciências Atuariais, em Estatística, em Ciências Contábeis, pós-graduado em Perícia e Auditoria pela URGS. Boa noite, Gabriel. Como é que vai? Tudo bem? Boa noite, tudo bem, pessoal? Boa noite. Vamos ter um grande debate aqui, informações preciosíssimas, né? Vamos tentar entender como é que funciona essa ciência da pesquisa, né? Da pesquisa eleitoral, principalmente. Antes de mais nada, quero agradecer já a participação também do José Garibaldi. Quero deixar aqui a informação de que esse programa está sendo veiculado ao vivo pelo Facebook, depois nós vamos subir ele para o YouTube e vai ser veiculado na TriTV, vai ficar à disposição de todos os espectadores que possam assistir pela TriTV na Via Web RS Canal 1, tá? E todas as redes sociais da TriTV também, tá certo? Vai lá, curte, tem um aplicativo também, você pode assistir pelo aplicativo da TriTV, lá tem todos os programas à disposição para todos os espectadores assistir. Gabriel, eu vou fazer a pergunta de leigo, tá? Fazer uma pergunta de leigo aqui e aí nós aprofundamos o assunto depois. Sob o ponto de vista de uma pessoa que acompanha o dia a dia aí, né, das pesquisas. A gente sabe que pesquisa é uma ferramenta muito importante. É uma ferramenta muito importante. Um publicitário, uma agência de publicidade, ela se baseia em pesquisa para poder escolher a melhor condução da construção de uma peça publicitária para o seu cliente, né? E, na maioria das vezes, dá certo,
né? Quer dizer, é uma ferramenta para a publicidade muito importante. Dentro de uma empresa, se faz pesquisa dentro de empresa para ver a questão de funcionalidade da sua fábrica, do seu produto, né? Se em que direcionamento ele tem que dar para determinado público. As redes sociais se baseiam em pesquisa, não é? As redes sociais se baseiam em pesquisa para poder direcionar seu público também. Por que quando chegamos na seara das eleições políticas, a gente tem uma diferença tão grande assim dos resultados? As pesquisas eleitorais, elas se baseiam em regras definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo TSE. São regras rígidas. Elas determinam que uma pesquisa necessariamente vai ter que ter uma estratificação por sexo, por idade, por faixa salarial e por bairro, por região. Nem sempre esse é o melhor desenho para um levantamento de uma pesquisa. É importante que o estatístico faça, por exemplo, uma amostra piloto. A partir dessa amostra piloto, ele verifique o comportamento do objeto que ele quer estudar, se é um público, um grupo de consumidores, um grupo de, digamos, pessoas idosas que ele quer testar algum medicamento. Enfim, tendo esse grupo definido, o estatístico vai definir o melhor desenho amostral para conseguir a resposta mais precisa e reflita o verdadeiro valor daquelas variáveis pesquisadas na amostra na população. No caso das pesquisas eleitorais, como as regras são engessadas, e o estatístico que não fizer uma pesquisa de acordo com o que é determinado pelo TSE vai ter sua pesquisa impugnada e impedida de ser publicada, ele não consegue fugir daquilo e muitas vezes é obrigado a utilizar um desenho que sabidamente é ineficaz e que vai levar para um resultado viesado que não condiz com aquilo que será visto ao final do pleito nas urnas. Perfeito. Eu queria pedir licença para o Jean aqui, fazer uma pergunta, porque a gente tem acompanhado, né, os últimos pleitos. Eu queria saber com o Gabriel se ele concorda, né, que as políticas estão sendo, hoje, as pesquisas estão sendo utilizadas em período eleitoral muito mais para os partidos fazerem publicidade, mostrar que está na frente, buscando aquela expectativa de vitória, né, que é a interferência das pesquisas no pleito, no resultado eleitoral. As pesquisas estão sendo mais usadas como indicadores para a população ou elas estão sendo mais utilizadas pelos partidos, pelas coordenações de campanha, para dizer que está na frente e conseguir interferir no pleito? Em época eleitoral, existem dois tipos de pesquisa. Existem as pesquisas que vão dar suporte à coordenação política da campanha. Geralmente, essas pesquisas que dão suporte à coordenação política e que ajudam a direcionar a campanha de um dado candidato, o que ele tem que fazer, o que ele tem que falar mais, o que está agradando ou desagradando a população, pontos fortes e fracos nele e nos concorrentes, são pesquisas que não são divulgadas. Tem muita pesquisa que é feita só para não registradas, interno, né, do candidato e do partido. Que não são registradas e são proibidas de ser divulgadas, inclusive, né? Exatamente. Pesquisa que não é registrada na Justiça Eleitoral não pode ser divulgada. E existe a outra classe de pesquisas, que são aquelas pesquisas que são divulgadas à população. Essas pesquisas seguem as normas do TSE, só que muitas vezes seus resultados, ou por erro na hora do desenho, ou por, de fato, má intenção daquele que está fazendo a pesquisa, tem sua finalidade desvirtuada para servir, aí sim, como marketing político. Então, ele vai pegar e vai colocar lá o candidato dele muito mais à frente. Digamos que tem 3 candidatos. E tem um grupo de eleitores de um dos candidatos que é muito similar a outro.
Então ele vai lá e vai divulgar uma pesquisa desse outro candidato dele, muito à frente desse que tem o mesmo público, para pegar e tentar incentivar a migração de votos desse candidato que tem o mesmo público para esse que está na frente da pesquisa, visando derrotar o terceiro candidato. Então isso é muito comum. Perfeito. Boa noite a todos, então, né? Chegando aí para acompanhar mais um debate. Um prazer enorme, uma alegria muito grande a gente estar junto nessa noite. E a minha pergunta aí para o professor Gabriel é da seguinte forma: todo e qualquer segmento existe um organismo fiscalizador, né? Então, por exemplo, quem trabalha no comércio tem lá o CDL, né? Tem o próprio órgão que fiscaliza, que organiza, né? A OAB fiscaliza os advogados, nós temos ali os médicos, que também existe o Conselho de Medicina. Nesse caso, né, como todos os brasileiros têm acompanhado nesses últimos dias, essa situação das maiores 10 empresas de pesquisas, 9 erraram, além daquele percentual que a gente até costuma bastante ouvir pelas redes sociais e também pela televisão, aqueles pontos percentuais, 2 para cima, 2 para baixo. Gabriel, a minha pergunta é: quem deveria fiscalizar tantos erros, né, que acabam induzindo a população, o eleitor, a votar, como tu falaste aí, tanto para um ou para outro? Quem seria o órgão fiscalizador pelo qual nós, brasileiros, eleitores, poderíamos, então, confiar que realmente a pesquisa está sendo elaborada da maneira correta? Sim. A porção de estatístico, ela é fiscalizada pelo Conselho Regional de Estatística. Existem 7 conselhos regionais que são coordenados pelo Conselho Federal de Estatística. Segundo a lei que rege a profissão, o estatístico ele é de registro obrigatório junto ao CONRE, que vai fiscalizar suas atividades. Então, existe uma outra lei, que, se eu não me engano, é a 6039 ou 6839, que no artigo 1º dela, que é uma lei mais genérica, que ela diz que as empresas têm registro obrigatório de acordo com a atividade primária que exercem ou em relação àquela a que prestem serviços para terceiros. O TSE, ele regula as pesquisas eleitorais através da Resolução 23.600 de 2019. Nessa resolução, consta que a empresa ela deve informar o registro junto ao CONRE no momento do registro da pesquisa, vírgula, e aí que está o problema, vírgula, caso tenha. Então, no momento em que o TSE coloca essa expressão, caso tenha, as empresas entendem que elas não precisam ter registro no conselho para fazer pesquisa eleitoral. Que o registro são só para outras atividades. Então, muitas empresas acabam não se registrando no Conselho de Estatística. O estatístico, sim. O estatístico, porque ele tem a lei própria, ele é de registro obrigatório. E na hora de registrar a pesquisa, ele tem que informar o número de registro dele. Agora, a empresa não. A empresa usa esse subterfúgio criado pelo TSE, e isso é algo que a gente já tentou convencer o TSE de tirar essa expressão da resolução, porque ela acaba causando confusão, de tirar a expressão para que ela necessariamente tenha que fazer o registro. E a partir do momento em que ela faz o registro, ela é fiscalizada. Porém, se ela não tem o registro, o conselho não pode fiscalizar a empresa. A fiscalização, isso daí, eu cheguei a discutir com o ministro Barroso, quando ele foi presidente do TSE, umas 2 gestões atrás, em 2019, 18, por aí, antes do Fachin e antes do Moraes, que atualmente... E a resposta do ministro foi: caso o conselho detecte alguma irregularidade
em uma empresa, comunique essa irregularidade ao Ministério Público, que é a quem compete fiscalizar a empresa nessa situação. Durante as eleições de 2020, as eleições municipais, nós fizemos uma série de comunicações ao Ministério Público, e essas comunicações, algumas geraram inquéritos que depois foram encaminhadas para a Justiça Eleitoral, e outras, infelizmente, foram engavetadas. Mas o que eu quero dizer para fiscalizar a empresa, o Conselho está engessado. O Conselho não consegue fiscalizar igual o Conselho de Contabilidade, igual o CRECI em relação aos corretores de imóveis, que vai lá e consegue fiscalizar a corretora, porque na nossa própria lei não tem. A gente usa uma lei à parte e ainda tem esse fator complicador do TSE. Então, nós dependemos muito do Ministério Público, que muitas vezes também deixa de agir. O Ministério Público ele costuma ser extremamente eficiente para fiscalizar propaganda eleitoral irregular. Agora, para fiscalizar pesquisa, infelizmente, nós temos um Ministério Público deficitário. Eu queria fazer uma pergunta agora, que é em relação à montagem da pesquisa, para a gente tentar entender como é que é esse método científico de pesquisa. Quando eu vou montar uma pesquisa, vamos supor da eleitoral mesmo, né? A empresa de pesquisa, ela escolhe, como é que é feito a montagem da pesquisa? Ele escolhe o tipo de público, região, como é que se funciona, por exemplo, assim, eu vou chutar Porto Alegre. Se eu for fazer uma pesquisa no bairro Três Figueiras, eu acho que eu vou ter um tipo de tendência de voto. Se eu for fazer uma pesquisa na Restinga, eu vou ter outro tipo de tendência de voto. Como é que a gente consegue fazer uma amostragem, porque a pesquisa é por amostragem, né? Como é que eu consigo fazer uma amostragem o mais real possível, com diferenças sociais, diferenças intelectuais, educativas, né? Como é que se consegue fazer uma pesquisa assim, que chega a um resultado mais real? Sim. Importante numa pesquisa é que todos os indivíduos pesquisados tenham igual probabilidade de fazer parte da amostra. Nas pesquisas eleitorais, isso costuma ser falho, porque para ter os indivíduos com igual probabilidade, a gente precisa de um sistema de referência. Sistema de referência, por exemplo, pode ser endereço, CPF e tudo mais, mas gera uma pesquisa muito cara, porque aí você vai sortear um indivíduo num bairro, em outro, e você tem que ir lá conseguir colher esse indivíduo. Mas a partir do pressuposto que a gente está conseguindo fazer uma amostragem a partir de um sistema de referência, compete ao estatístico usar um modelo que ele entende que melhor vai representar aquela população. Ele pode utilizar, por exemplo, a amostra aleatória simples, onde pega todos os indivíduos, sorteia de acordo com o tamanho da amostra, que ele calcula para ver, de acordo com a variabilidade da população, o mais adequado para representar aquela população, digamos 100 indivíduos. Ele sorteia 100 indivíduos entre todos. Essa é uma técnica. Outra técnica, ele vai utilizar a amostragem estratificada. Estratificada, ele divide em grupos, digamos, grupos sociais. Classe A, B, C, e ele vai pegar um conjunto de amostras em cada extrato, e essas amostras vão compor a amostra final e ele vai buscar retratar a população. Ele pode utilizar a amostragem por conglomerados. Conglomerados são grupos que ele diz que naquele grupo é como se fosse um mini universo da população. Então ele vai sortear um conglomerado no meio de vários conglomerados, que ele pode formar, de repente, por um conjunto de bairros, um conjunto de CEPs, de ruas, enfim. Pegou o conglomerado, sorteado, entrevistar todos os indivíduos do conglomerado, e aí você vai ter uma mini representação da população. Enfim, esse, por exemplo, são 3 métodos que são utilizados dentro de teoria da amostragem para melhor representar uma população. Mas, além disso,
tem aquilo que é utilizado nas pesquisas eleitorais propriamente ditas. Eles tentam fazer uma simulação de algo que eles entendem que vai representar a população. Só que muitas vezes acaba causando viés na pesquisa. Por exemplo, agora partindo não para a teoria de amostragem, mas para pesquisa eleitoral propriamente dita. Lá na pesquisa eleitoral, nós temos ponto de fluxo. O que é ponto de fluxo? O pesquisador fica parado numa esquina de muito movimento, ou na porta de um shopping, ou na porta de um supermercado, e fica colhendo as pessoas que passam naquela região até conseguir o tamanho de amostra que ele entende necessário para representar a população. Qual que é o problema desse tipo de amostragem? Quem não passa por aquela região não vai ser entrevistado. Quem não passou naquele momento, naquele local, no horário que o entrevistador está lá, não vai ser entrevistado. Isso já causa um viés. Outro tipo que eles utilizam, amostragem por telefone. Quem tem mais de um telefone tem mais chance de ser sorteado na amostra. E outro problema é, eles têm telefone de todo mundo, de quem eles não têm o número, essa pessoa não tem chance de fazer parte da amostra. Então, isso daí já causa uma subamostragem. Então, nós temos métodos que são utilizados por alguns institutos que tentam se aproximar do método probabilístico, mas geralmente tem um outro viés. Um método diferente dos outros, por exemplo, é um método que é utilizado pelo IPEC, que é o Waze-Ibope, que é um instituto grande que foi formado pelos diretores que faziam parte do antigo Ibope, que é o seguinte, eles sorteiam, eles pegam lá um tamanho de amostra, digamos, 1.500 eleitores. Eles sorteiam setores censitários de tamanho 8, se eu não me engano, ou algum outro número parecido com isso, e entrevistam 8 pessoas em cada setor censitário que eles sortearam. E eles tentam fazer isso daí como uma aleatorização daquela região de pesquisa. Só que a gente sabe que muitas vezes daí pode concentrar muitas pesquisas em um dado setor e causar viés na amostra. Por exemplo, considerem que alguém vai fazer uma pesquisa aqui em Porto Alegre e pega uma grande massa de eleitores residentes no centro de uma cidade baixa. Qual que vai ser o resultado final dessa amostra? Certamente vai ser algo bem diferente do que se alguém fizer um sorteio e pegar uma massa lá no Moinhos, no Três Figueiras e assim por diante. Gabriel, você falou sobre os métodos, o que precisa ser feito, né, para ser considerado uma pesquisa que dê tudo certo para poder ser registrada no TSE, no TRE e ganhar esse reconhecimento que uma pesquisa fez o que tinha que ser feito, né? E quais os técnicos precisam trabalhar numa pesquisa quando um instituto, né, é sério e precisa registrar? Precisa ter uma universidade por trás, professores, estatísticos? Não, é importante ter um estatístico responsável. São poucos os estatísticos no Brasil. O CONRI4, o Conselho Regional de Estatística da 4ª Região, do qual eu sou presidente, ele representa todos os estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Somando todos os profissionais que nós temos habilitados na região sul para trabalhar com estatística, dá cerca de 300 pessoas. Seja muito pequeno. Tu vai pegar uma OAB, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, tem quase ou próximo a 100 mil advogados. Agora, tu pega um CONRI, é 300 profissionais. Só que, como tem um fator de dificuldade nas universidades, e as universidades que formam profissionais da área de estatística são muito sérias, muito renomadas, normalmente esse profissional ele vai estar bem capacitado para conseguir desenvolver um bom trabalho na área. Aqui na região sul, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos a URGS e temos a Federal de Santa Maria, as únicas duas universidades que formam estatísticos. Em Santa Catarina, nós não temos nenhuma universidade que forme estatístico. E no Paraná, nós temos a Estadual de Maringá, Estadual de Londrina e a Federal do Paraná. Então, e são todas faculdades de renome. Então, tendo um bom profissional, o Instituto consegue ter uma boa orientação para realizar uma boa pesquisa. Muitas vezes,
O problema é que, mesmo com uma boa orientação, na hora de ir para campo, ou na hora de fazer o desenho, ou até na hora de divulgar o resultado, outros interesses acabam se sobressaindo e levando a dados que não condizem com aquilo que foi amostrado no campo ou desenhado pelo profissional estatístico. Meu questionamento agora, Gabriel, nós sabemos que muitas emissoras na grande mídia, né, ela patrocina e ela investe muito pesado nas questões das pesquisas, né? O Grupo Folha, a Rede Globo, o UOL, então acaba buscando essas empresas de pesquisas justamente para fazer com que aconteça ali a divulgação daquela pesquisa depois na grande mídia, na televisão, enfim, nas redes sociais, nos jornais, e a população, ela tem aquele costume, né? A grande maioria não tem aquele tempo, às vezes, de ir atrás realmente de uma informação correta daquele candidato pela qual ela pretende buscar informações, e ela se baseia, ela pega como baliza a pesquisa. E, por tudo aquilo ali que tu está colocando para a gente, né, todas as regras, ali, todas as formas que deveria ser uma pesquisa, e a população muitas vezes não é atendida de forma que ela venha participar respondendo efetivamente aquela pesquisa, é pego somente uma micro parcela, né, de determinada região, acaba aquela pesquisa, na verdade, saindo como a gente tem visto nessa última. Na tua situação como especialista, internamente, acredito que já tenha sido debatido em muitas conferências, em muitas situações, uma forma mais coerente de corrigir isso. Mas hoje, com a internet, a população consegue observar muito mais. A minha pergunta para ti agora é: a que ponto a população pode pressionar? E a gente tem visto aí que alguns deputados já estão agora, e até senadores, entrando com algumas petições de projeto de lei para que isso venha, de fato, ter ser uma forma mais assertiva nas pesquisas, mas a que ponto, internamente, tu como especialista, já vinha, em outros anos, já debatendo isso internamente, e agora isso veio a aflorar com tantos erros dessas pesquisas? Então, as regras hoje existentes acerca das pesquisas eleitorais acabam causando diversas distorções, além de permitir algumas situações que realmente podem acarretar a pesquisas fraudulentas. Um dos casos que tem sido muito debatido nas últimas eleições, pelo menos nas últimas duas eleições, 2020 e agora em 2022, é o problema das pesquisas autofinanciadas. Porque o TSE, ele permite que uma pesquisa seja registrada e no campo contratante conste que a pesquisa foi contratada pela própria pelo próprio instituto que a realizou. Nessa situação, não é necessária a divulgação, por exemplo, de nota fiscal. Obviamente, a empresa não vai divulgar a nota fiscal por ela mesma. Isso, a princípio, tinha um fundo de boa intenção, porque algumas empresas pequenas queriam realizar pesquisas para elas mesmas, para poderem divulgar essas pesquisas e mostrarem o trabalho que eles vinham desenvolvendo. E mostrando esse trabalho, tendo esse portfólio, começar a angariar contratantes. O problema é que, atualmente, mais da metade das pesquisas que são realizadas tem como contratantes o próprio instituto que realizou. Isso daí muitas vezes chega ao absurdo de uma empresa com capital social de 1 milhão realizar pesquisa autocontratada de 5 milhões. Da onde que veio esse dinheiro? A empresa vai pegar uma empresa que tem capital social de 1 milhão,
Como que ela vai torrar 5 milhões? Porque torrar, já que ela não está ganhando nada, ela, em tese, contratando para ela mesma, 5 milhões para realizar pesquisa sem ganhar nada em troca. Então, uma das formas de controle da sociedade dessa questão das pesquisas eleitorais é pressionar para que a legislação mude e proíba esse tipo de desvio. Por exemplo, mudando a lei e impedindo que as empresas possam publicar pesquisa contratadas por elas mesmas, ou limitar o número de pesquisas ou o valor das pesquisas que podem ser divulgadas dessa forma. Porque, dessa maneira, a empresa é forçada a divulgar o contratante. Porque muitas vezes ela não divulga porque ela busca ocultar o contratante, porque ela fraudou, ela quer colocar um candidato na frente, esse candidato que está na frente é o candidato que contratou a pesquisa. Isso é uma das formas da sociedade intervir. Outra forma é exigir que as empresas, isso daí conste em lei, tenham como objeto social pesquisa de mercado. Isso não é exigido hoje. E como já saiu principalmente na Folha, no Estadão, em outros jornais, isso acaba gerando situações onde nós vemos empresa que faz rodeio, chega a época de eleição, começa a fazer pesquisa eleitoral. Empresa de transporte escolar vai lá e começa a fazer pesquisa eleitoral. Empresa, a gente já viu lá no Paraná, de fábrica de caixa de ovo fazendo pesquisa eleitoral. Por quê? Porque pelas regras do TSE, para fazer pesquisa eleitoral, basta ter um CNPJ. E também, retomando aquilo que eu havia dito antes, tirar aquela expressão caso tenha, que faz com que empresas não registradas no órgão de fiscalização façam pesquisa eleitoral. Então, aí, eu já falei pelo menos 3 situações onde a sociedade pode pressionar e tentar diminuir o número de irregularidades a partir de empresas que não estão necessariamente adequadas à atividade de pesquisa eleitoral e tentar com isso minimizar a quantidade de fraude que nós vemos hoje. Muito bem. Gabriel, dando continuidade à sua fala aí, eu lembrei de um fato que aconteceu nas últimas eleições para prefeito de Porto Alegre, onde uma candidata contratou um instituto de pesquisa para fazer uma pesquisa para ela. Isso está publicado no portal de transparência dos gastos que ela efetivou. E foi um valor até interessante que ela investiu na pesquisa, com um fundo de campanha dela, e houve alguns registros assim, de que a pesquisa estava direcionada, e, além disso, indícios de que a região onde estava sendo feita a pesquisa, existiam pessoas que estavam fazendo campanha para ela. Então, a campanha ficou extremamente direcionada. Existe alguma maneira de se fiscalizar, auditar esse tipo de pesquisa, que obviamente, totalmente direcionada? Tem como fiscalizar isso? Ou, por exemplo, não validar uma pesquisa dessa? Tem como fiscalizar. Só que, antes de mais nada, eu acho interessante, importante dizer que eu não lembro agora dessa pesquisa em específico, mas se, como você disse, a pesquisa foi contratada pela candidata e apareceu a candidata como contratante, isso é algo bom. Por quê? Porque quando o eleitor for ver a pesquisa, ele já olha com um olhar mais crítico, porque ele vai ver, essa é uma pesquisa que a candidata tal está na frente, porém foi ela mesma que contratou. Então isso é bom porque possibilita ao eleitor analisar de forma mais crítica a pesquisa. O problema é quando, como eu disse antes, a empresa oculta o contratante, diz que ela mesma está fazendo a pesquisa e ela mesma está se autofinanciando, vai lá e divulga, aí o eleitor não sabe muito bem no que acredita. Mas indo agora no ponto da fiscalização, segundo a lei eleitoral, partidos, candidatos, coligações e o Ministério Público Eleitoral podem
requerer do Instituto de Pesquisa planilhas com as respostas, obviamente sem identificação do eleitor, porque a identificação do eleitor é proibido, porém com as respostas anônimas da pesquisa realizada. Então, essa é uma forma de buscar auditar a pesquisa, além do nome dos entrevistadores que realizaram aquele levantamento. Nós já tentamos, junto à Justiça Eleitoral, que o Conselho Regional de Estatística também entrasse no rol de entidades que podem requerer esses materiais para poder realizar a fiscalização. Porém, infelizmente, o pedido foi negado, sob o argumento de que, como o rol está previsto em lei e ele é taxativo, não se pode alterar o rol sem alterar a lei. Mas, de qualquer forma, partidos, candidatos, coligações e Ministério Público Eleitoral podem requisitar as planilhas de respostas e podem requisitar nome dos entrevistadores. E por que eu enfatizo o nome, CPF, enfim, os dados dos entrevistadores? Por que eu enfatizo isso? Por conta de um caso que aconteceu lá em São Leopoldo, nas eleições municipais. Um candidato ele desconfiou que uma pesquisa era fraudada, pediu os dados para a empresa, os dados da pesquisa e os dados dos entrevistadores, e com os dados dos entrevistadores, ele entrou em contato com esses entrevistadores para ver, de repente algum cara deixa vazar alguma coisa e eu tento descobrir se teve ou não teve alguma irregularidade na pesquisa. Porém, nessa ação, ele encontrou mais do que ele imaginava que ele ia encontrar. O que ele encontrou? Os entrevistadores não trabalhavam para a empresa e nem mesmo conheciam São Leopoldo. Eram pessoas de São Paulo que a empresa pegou, conseguiu o CPF, o nome, e colocou lá para pegar e elaborar uma pesquisa falsa. Obviamente, a pesquisa foi impugnada e a justiça entrou com uma ação por pesquisa fraudulenta, que na lei prevê multa a partir de R$53 mil contra a empresa. Gabriel, a gente já chegando, já afunilando essa discussão mais no final, a gente percebeu que fomos e voltamos na falta de fiscalização. Né? Falta de fiscalização. E a falta de punição para quem comete abuso também existe, né? Informação de hoje de que em Brasília, né, a criminalização está sendo debatida intensamente, mas só vai chegar a um denominador depois da eleição, né? Depois do processo eleitoral. Um resultado de um pleito interfere em muitas vidas, muitas vezes é milionário, né? É milionário. A própria pesquisa, né? Sai caro fazer pesquisa. Uhum. Então, é tudo muito sério, envolve muito dinheiro, envolve muitas pessoas. O senhor acredita que precisamos criminalizar, dar exemplo, né, de punição para que fraudes não aconteçam no nosso país? Seja em pesquisa eleitoral ou qualquer outro tipo de pesquisa? Uhum. Olha, aqui no Rio Grande do Sul, eu assumi como presidente do CONRE em 2018, que foi uma época de eleição nacional. Nós começamos a reorganizar a fiscalização em 2018. Em 2020, nós fizemos um trabalho grande de fiscalização, multando estatísticos, emitindo vários autos de notificação. Nós fizemos mais de 100 comunicados ao Ministério Público de irregularidades que a gente constatou no processo eleitoral em várias pesquisas. E só uma curiosidade, 2022, quantos institutos de pesquisa tem no Rio Grande do Sul? Registrado no Conselho, eu acho que mais de 100. Em torno de 120, 172. Só que não necessariamente de pesquisa eleitoral. Tem alguns que fazem pesquisa de mercado, marketing. Não entram na área eleitoral, mas entre 100 e 172, se eu não me engano. Mas, voltando à questão da fiscalização,
Nós fizemos esse trabalho grande em 2020. Agora, em 2022, nós conseguimos que o número de empresas e profissionais irregulares fazendo pesquisa eleitoral diminuísse muito. Eu acho que pegamos só um caso, mas logo a empresa se regularizou. Então, todas as empresas que realizaram pesquisa eleitoral no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina estão registradas no Conselho Regional de Estatística. E sempre que a gente tem alguma dúvida em relação ao procedimento que foi adotado por aquele instituto de pesquisa, nós oficiamos o estatístico e o estatístico prontamente nos responde. Mas tudo isso resultado da fiscalização forte que nós realizamos lá em 2020. Então, respondendo sua pergunta, eu entendo que é importante ter uma fiscalização mais forte, ter, de repente, até esse caso que o pessoal está discutindo de uma criminalização de resultados extremamente discrepantes. Por quê? Porque nossa experiência mostra que dá resultado. As gestões anteriores do Conselho não aplicavam multas, não faziam autos de infração, no máximo um ofício notificando, pedindo para se regularizar, esclarecendo, enfim, algo mais amigável. Quando nós efetivamente começamos a multar, a coisa parou. E isso aconteceu nessas eleições de 2022, só aqui na região sul. No restante do Brasil, tem um monte de empresa irregular, um monte de... até caso de falsidade ideológica a gente encontrou lá no Nordeste, por exemplo. Eu sei porque eu faço parte da Comissão de Fiscalização do Conselho Federal de Estatística. Sou o único presidente de regional que faz parte dessa comissão. E lá no Nordeste, tinha um sujeito que, apesar de ser estatístico, ele não tinha registro de estatístico e ele estava usando o número de outra pessoa, o número de registro profissional de outra pessoa para publicar pesquisa eleitoral. Por quê? Porque lá ele sabia que ele podia fazer isso e não tinha uma fiscalização acirrada, uma fiscalização incisiva, como tem aqui no Sul. Bom, são informações extremamente importantes, né? Então, primeiramente, quero parabenizar a Tri TV pela oportunidade e também impulsionar isso nas redes sociais e também no canal no YouTube. Extremamente importante para nossa região aqui, Esteio, Sapucaia, Porto Alegre, todo o estado do Rio Grande do Sul, e fazer com que as pessoas tenham pelo menos um senso mais de autocobrança, né, e o olhar mais atento, justamente porque nós estamos aí nos encaminhando para a reta final de duas eleições, de duas votações, né, o Rio Grande do Sul entre o candidato Onyx e o Eduardo Leite, e na nacional para presidente, então, o Bolsonaro ou o Luiz Inácio Lula da Silva. E a minha pergunta agora, já encaminhando para o final já, é a respeito de que forma o senhor poderia orientar os eleitores, né? Existem muitos jovens, muitas famílias, muitas pessoas que não têm ainda um acesso grande à internet e fica na dependência daquilo que sai na televisão, né? Daquilo que sai nos telejornais. De que forma que a gente poderia orientar, através da sua experiência, tanto os eleitores como os telespectadores, as pessoas que vão acompanhar também em outros horários agora essa entrevista, para que o olhar esteja mais atento e procure votar, né, tanto para governador como para presidente, da melhor forma possível, que nós poderíamos dizer assim, seria o mais correto se esse eleitor fizesse o seu voto de acordo com esse pensamento ou com essa ideia ou dessa forma. O que o senhor poderia orientar para nós, por gentileza? As pesquisas eleitorais, como a gente conversou aqui durante toda essa entrevista, elas possuem várias falhas. Então, eu gostaria de orientar os eleitores a tomarem sua posição em relação ao voto para presidente ou para governador ou para ambos, de acordo com as propostas, o histórico,
aquilo que o candidato está mostrando. Não ser como dizem, uma Maria vai com as outras. Não pega a pesquisa, vê o candidato que está na frente na pesquisa e diz, eu vou votar também porque eu vou votar porque o candidato está na frente. Não faça isso porque muitas vezes aquilo que você está vendo não reflete a realidade. E também utilizar o parâmetro de quem está atrás ou quem está na frente para a escolha de voto é algo extremamente prejudicial para a democracia. O importante são as propostas. E também, depois das propostas, o histórico do que o candidato fez ou deixou de fazer. Então, analise o que o seu candidato está fazendo e não se ele está na frente ou atrás numa pesquisa eleitoral. Jairo, posso encerrar da minha parte e tu fica para o final? Pode ser? Sim, perfeito. Gabriel, tu és um especialista, um estatístico, tu acredita nessa ciência, né? Muito mais do que nós, profissionais de outras áreas. Daí eu lhe pergunto, a sociedade se transforma, a sociedade evolui, as pesquisas também têm que se transformar, têm que evoluir, têm que mudar para termos resultados mais efetivos, né? Mais precisos, né? Para que a comunidade não seja prejudicada, né? Porque uma pesquisa bem feita, né? Bem orientada, nossa, pode nos ajudar tanto, né? Para tantas coisas, um indicador, né? Nos ajuda a dar caminhos, né? Nos ajuda a poder lançar um produto, fazer uma pesquisa de mercado para montar um negócio, né? Por que na eleição, né? No processo eleitoral, que é tão importante quanto, né? Tu botar um negócio, tu lançar um produto, a gente vê distorção. O senhor acredita que temos que evoluir e evoluir de que forma? Com certeza, eu acredito que temos que evoluir e o caminho para a evolução é deixar o que é da ciência com a ciência, o que é da fiscalização com a fiscalização. Processos de amostragem, de estratificação, de ponderação, isso tem que ser de livre escolha do estatístico. Não tem que estar previsto em lei que o estatístico tem que fazer isso ou aquilo na amostra. O estatístico tem que ter liberdade para analisar a população da maneira que ele entende mais válida possível para conseguir dessa população tirar uma amostra representativa e essa amostra retratar de forma fidedigna os dados que ele está analisando. Isso o estatístico tem que ter liberdade para fazer. Ele não pode continuar engessado como está hoje na legislação eleitoral. E, por outro lado, a legislação eleitoral ela tem que atuar naquilo que é de competência dela, fortalecendo a fiscalização, que é o quê? Proibir pesquisa autofinanciada ou limitar o número de pesquisas autofinanciadas, porque o fato de quem paga a pesquisa não influencia no resultado, não influencia assim, na forma científica, não é uma variável científica do resultado. Então, nisso daí o TSE tem que pegar e trabalhar, o TSE ou o Congresso agora nessas propostas aí da CPI das pesquisas. A pesquisa ela tem que ser feita por empresas registradas nos conselhos, porque isso garante que ela vai ter a fiscalização, vai ter alguém olhando, vai ter alguém ali cobrando que a pesquisa tenha sido feita e divulgada de maneira ética dentro do nosso código lá do Conselho de Estatística. A pesquisa tem que ser feita por empresas que têm uma estrutura mínima para garantir que essas pesquisas serão realizadas da melhor forma possível. A gente não pode ter uma empresa de transporte escolar que de uma hora para outra resolve fazer pesquisa eleitoral. Uma empresa de pesquisa eleitoral tem que ser uma empresa que tem lá no KNAI dela pesquisa eleitoral, pesquisa de mercado e tem um trabalho desenvolvido em cima disso, porque de fato, quando a gente pega uma empresa de uma área muito diferente realizando pesquisa eleitoral, porque o TSE simplesmente não exige que o KNAI seja de pesquisa eleitoral, a gente tem uma chance de ter um desvio muito grande no resultado, tem uma chance de ter fraude, e dessa forma, separando o que é ciência, o que é fiscalização, e trabalhando para aprimorar as duas áreas, a gente consegue pegar e evoluir dentro do campo de pesquisas no Brasil. Muito obrigado. Perfeito, obrigado, Gabriel Afonso Marquese Lopes, presidente do Conselho Regional de Pesquisa, 4ª Região. João Ricardo, TriTV, nosso diretor aqui, muito obrigado.
Jean Reis, do programa Fala Cidade, muito obrigado. Gabriel, sem palavras, foi esclarecedor. Espero que a população tenha aproveitado bastante esse programa. Vai ficar veiculado na Tri TV, na VWebRS Canal 1, certo? Está à disposição lá para todos os espectadores poderem assistir, também nas redes sociais. Então, muito boa noite a todos, muito obrigado. Valeu!